Discípulos. A reprodução faz parte da vida. Desde cedo aprendemos a multiplicar. Em família, vemos os efeitos da multiplicação. Nos negócios, com dedicação e trabalho, também é possível multiplicar. Multiplicar é transformar o mais em muito mais. Cristo, quando esteve aqui, multiplicou pães e peixes, e mais do que isso. Ele multiplicou discípulos. No início eram 12. A esses 12, logo se juntaram 70, 120, 500, 3.000 e mais, muito mais. A ordem dele é a mesma hoje. Vá, ensine, batize e faça discípulos, e eles farão outros. Discípulos que se multiplicam formam uma igreja saudável. Afinal, queremos uma igreja cheia de membros ou de discípulos? Queremos a porta dos fundos aberta ou fechada? O membro espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O membro apoia-se no pastor. O discípulo ajuda o pastor. O membro luta para crescer. O discípulo para reproduzir-se. O membro espera uma visita. O discípulo é um visitador. O membro quer ir para o céu. O discípulo quer ir e levar pessoas para o céu. Discípulos oram, se relacionam e cumprem a missão com novos discípulos. Tudo isso porque discípulos não apenas somam, discípulos multiplicam. Foi assim que ele fez, e é assim que ele quer que façamos. E por causa disso, eu peço perdão aos irmãos. Amém? Porque eu sei que em todo o processo da visão, eu falhei muito. Mas, os irmãos podem me perdoar, sim ou não? Amém? Mas eu tenho certeza de uma coisa. Há tempo para a gente consertar tudo. Sim ou não? Há tempo para a gente consertar todas as coisas. E por isso que nós estamos aqui reunidos, vamos ficar aqui reunidos, sem realizar nenhuma célula por enquanto. Os líderes de células continuam líderes dos seus grupos, das suas células, amém? Dentro de um mês, mais ou menos, as células voltam. Só que nós vamos voltar com uma dinâmica bastante assim, clara, sabendo o caminho para a multiplicação, trabalhando você, líder de célula, não mais trabalhando sozinho, mas trabalhando com todo o suporte que o ministério pode te dar. Amém? Eu tenho aprendido muito nesses tempos, nesses dias, e o Senhor tem nos mostrado o caminho. E eu quero falar hoje, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos consertar, está saindo aí não? Tá bom o som daí? Ou não? Tá bom? A primeira coisa, mais ou menos? Então aumenta lá, ué. Aumenta na potência, as caixas na potência, vê o que faz aí, tá? Vê se fica bacana aí, minha voz tem que sair mais bonita, ela é mais bonita que isso. Alô, som, melhorou aí, gente? Ou não? Melhorou, né? Amém. Coloca aí o primeiro slide, Riz. Toda a mensagem de hoje, ela está toda esboçada aqui, tá? E o tema é por que devemos nos envolver com o discipulado, tá? Basicamente está ali 3 razões do porquê que toda a igreja precisa se envolver em discipulado. Nós acabamos de ver um vídeo mostrando que a diferença entre um discípulo e um membro. E nós não queremos uma igreja cheia de membros. Nós queremos uma igreja cheia de discípulos. Amém? A palavra discípulo, irmão, ela está relacionada, intimamente relacionada à palavra disciplina. Eu acho interessante que a vida cristã, ela não dá, na Bíblia, né, de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, ela não dá base para uma vida
individualista e independente. Amém? Amém? Não dá base. Todos nós precisamos entender que nós precisamos ser dependentes uns dos outros, como o corpo de Cristo. Devemos ter irmãos que estão acima de nós e pessoas que estão abaixo de nós no corpo de Cristo. O princípio da independência, ele vem do maligno. Ele foi aquele que quis ser independente e não está debaixo de nenhuma sujeição, de nenhuma autoridade, nenhuma prestação de contas, de nada. Quando ele fez com que Adão e Eva caíssem, pecassem ali no jardim do Éden, ele quis, na verdade, insinuar para Adão e Eva que eles não precisavam se submeter a Deus. Então, uma vida independente não é o caminho do discípulo. É um caminho de membro, mas não de discípulo. A gente ouve muito uma frase que diz o seguinte: ninguém manda na minha vida. É ou não é? Você já ouviu falar isso demais, não já? A vida é minha, eu mando na minha vida, né? Ninguém vai me dizer o que fazer. Mas quando a gente aceita a Cristo, irmão, se envolve na fé, a primeira coisa que a gente entende é que a gente perde o direito da nossa vida. Jesus, ele passa a ser o Senhor. Quando você aceita Jesus, você aceitou ele não apenas como seu Salvador, mas também como seu Senhor, como cabeça da sua vida. E ele próprio diz na palavra que nós fomos comprados por um bom preço, então nós não pertencemos mais a nós mesmos. Amém? Nós fomos comprados por um bom preço, um preço de sangue. Então nada desse negócio de dizer a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Você pode até seguir por esse caminho, ninguém aqui é obrigado a não seguir. Você pode até seguir por esse prisma, dizer, não, minha vida é minha, ninguém vai me dizer o que fazer, ninguém vai me dar direção, eu tomo as decisões, eu sou o Senhor da minha vida, eu sou o cabeça da minha vida. Na igreja não é assim. Amém? E aqueles que se submeterem a isso, né, diante do Senhor, na vida da igreja, eles serão extremamente abençoados. Muito abençoados pelo Senhor. O princípio da dependência de Deus e da dependência do corpo de Cristo. Nós somos sim dependentes uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Amém? E nós devemos nos envolver com o discipulado, por quê? Primeiro, só há uma... Vamos ler juntos? Amém? Vamos lá? Os irmãos acordam, né? Vamos lá então. Só há uma maneira de sermos bem-sucedidos na visão. É através do discipulado. Amém, gente? Essa é a primeira razão do porquê todos nós precisamos nos envolver, amém? Com o discipulado. Por quê? Porque é a única maneira, não existe outra, de nós cumprirmos a visão da edificação do corpo de Cristo e do aumento e edificação da igreja de maneira consistente, de maneira real. É a única forma. Irmão, não existe outro meio, não existe outra forma. Por isso que nós precisamos nos envolver, de entrar de cabeça na questão do discipulado. Quando eu falo discipulado, é discipulado de grupo e discipulado um a um também. Nós vamos nos envolver de maneira plena com esses dois aspectos do discipulado. Nossa igreja vai envolver da agora para frente e trabalhar de maneira séria com essa questão. Não existe outra maneira para nós que queremos ser uma igreja forte, uma igreja que frutifica, uma igreja que multiplica discípulos. Nós precisamos nos envolver então com o discipulado. Amém? Essa é a primeira causa, a primeira razão. Segundo, foi esse o método e estratégia de Jesus. Ele fez o que, irmãos? Discípulos. Observa que quando Jesus iniciou o seu ministério, e ele iniciou o seu ministério com quantos anos de idade? Quantos sabem? Com 30 anos de idade. É justamente o ano que uma pessoa era separada para ser sacerdote. Com 25 anos ela era aprendiz de sacerdote,
depois com 30 ela começava o seu ofício sacerdotal. Não foi à toa que ele começou com 30 anos, amém? Não foi à toa. E com 30 anos, logo de imediato, Jesus não perdeu tempo. Jesus não perdeu tempo com outras questões. Ele se envolveu automaticamente no início da sua obra, no início do seu ministério, em levantar e formar discípulos. Ele não queria seguidores ocasionais, ele queria seguidores comprometidos. Então, ele se envolveu durante todo o período do seu ministério, durante 3 anos e meio, andando com pessoas para cima e para baixo, em todos os lugares, ensinando eles, de casa em casa, a sós, com 1, com 2, com 3, ou com os 12, ou com os 70, dando instruções, enviando eles de várias formas. Então, ele trabalhou com o discipulado, ele se envolveu com o discipulado, e a palavra de Deus diz, meus queridos irmãos, que Jesus, ele é o nosso exemplo, amém? E se a obra que Jesus realizou, se o caminho que ele tomou para cumprir o propósito de Deus, para realizar o propósito de Deus, foi por meio do discipulado, por que que nós não vamos tomar o mesmo caminho? Amém? Ele tomou esse caminho e nos deu o exemplo. Os seus apóstolos depois, os seus discípulos, os seus principais discípulos, os 12, eles também seguiram esse caminho. Quando você for ler Atos dos Apóstolos e as epístolas também, você vai ver que Pedro não estava sozinho. Pedro tinha pessoas que o acompanhavam. E Paulo tinha discípulos maravilhosos. Ele fala muito sobre os seus discípulos. Ele fala sobre Timóteo, sobre Epafrodito, ele fala sobre Tíquico, ele fala sobre vários outros irmãos que eram discípulos íntimos, pessoais de Paulo, que acompanhava ele em todo o seu ministério, em todo o labor da obra. Então nós vemos, meus queridos irmãos, que o discipulado é o meio de nós cumprirmos toda a visão que nos leva a cumprir o projeto que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Amém, gente? O discipulado é importante ou não? E por que que nós não estamos discipulando? Vamos lá. Terceira razão, diante do modelo deixado por ele, não temos outro caminho, a não ser obedecer o ide de Jesus. Então, quando Jesus envia os seus discípulos, ele dá uma ordem, ele traz um mandamento. Mateus capítulo 28, quem trouxe a sua Bíblia, abra, amém? Ali é o mandamento que todos nós vamos ter que seguir, e vamos nos esforçar agora, da agora para frente, para a gente cumprir todo o propósito de Deus. Diga comigo, a vontade de Deus. Não, irmão, fala forte, fala como um discípulo amado. Diga, o propósito de Deus não pode ser realizado se não for por meio de um comprometimento de discipulado. Amém? Glória a Deus por isso. Jesus então, depois que ele ressuscitou, ele ficou 40 dias com seus discípulos ainda, né? A Bíblia diz que ele ficou aparecendo e desaparecendo no meio deles. De repente eles estavam reunidos numa casa, Jesus aparecia, do nada. Ele é Deus, amém? Aí ele desaparecia, igual o mestre dos magos, né? Os mais novos aí não conhecem, né? Caverna do Dragão. Só os mais antiguinhos aí conhecem a Caverna do Dragão. Talvez eu estou falando em grego para alguns aí. Vocês conhecem o mestre dos magos? Todo mundo conhece? 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 Ah, então os novos sabem também. É porque ainda passa, né? Por aí. Então é mais ou menos daquele jeito. Jesus aparecia no meio dos discípulos, dava instruções para eles, para que eles seguissem todo o projeto. E eles seguiram todo o projeto. O projeto foi um projeto de verdadeiro discipulado. Mateus capítulo 28, no verso de número
Vamos a partir do verso 18, que é os últimos 3 versículos do livro de Mateus, que diz assim a palavra de Deus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meus queridos, essa foi a ordem, esse foi o mandamento que o Senhor Jesus nos deu, como as últimas palavras aos seus discípulos, antes dele subir ao céu. Ele nos ordenou a ir, e a fazer algo, e esse algo que ele nos mandou a fazer, era discipular pessoas, amém? Só que essa ordem não foi dada só para o pastor Pedro, né? O líder da igreja que iria nascer, Pedro, não. Essa ordem foi dada a todos os seus discípulos que estavam ali. E você sabe quantos discípulos viram Cristo subir nas alturas? Ouviram dele, da boca dele essas palavras? Você sabe quantos? Eu já falei por aí em alguma mensagem. Quantos? Fala não, pastora, pelo amor de Deus, deixa o pessoal participar. É porque ela sabe, né? Ela já ouviu falar muito sobre isso. Então foram 500 discípulos que viram o Senhor Jesus subindo até o céu. E eles ouviram essas palavras. Jesus não estava direcionando essas palavras para um grupo pequeno, ou um grupo, vamos dizer assim, seleto dentro dos discípulos. Não. Ele direcionou essa palavra para os 500, para todos eles, identificando que essa mensagem, essa incumbência, essa grande comissão, ela é para todos os discípulos, para todos os filhos de Deus. Amém, gente? Para cumprirem esse mandamento. E o mandamento é: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pode passar a próxima, Rízia, por gentileza. Veja só, vamos ler então. Mas o verdadeiro discipulado acontece, agora vamos falar como que acontece o verdadeiro discipulado, né? Mas o verdadeiro discipulado acontece quando andamos juntos. Discipulado é relacionamento do mestre com o aprendiz discípulo. Amém? Deuteronômio 6, verso 6 a 7, há uma ordenação a respeito da palavra, para nós compartilharmos a palavra, andando pelo caminho, na nossa casa, com os nossos filhos, aonde quer que nós formos, ensinarmos essas verdades, colocar essas verdades em lugares audíveis, né? A palavra de Deus, esse é o mandamento. Onde nós estivermos nos relacionando com as pessoas, com os discípulos, né? Nesse relacionamento tem que ter ensinamento, tem que ter observância da palavra. Quer dizer, o verdadeiro discipulado, ele acontece no relacionamento diário, no dia a dia. Então lembre-se disso. Nós vamos trabalhar muito essa questão no decorrer desses dias. Os irmãos vão aprender muito sobre discipulado aqui, mas isso você deve guardar na sua mente. Discipulado só acontece em meio a relacionamento pessoal, diário com o seu discípulo. Amém? Então, o discipulado, ele não é uma questão de sala de aula, simplesmente, né? Reunir os seus discípulos para ministrar uma palavra, uma mensagem, não é só isso, embora envolva algumas questões relacionadas a isso, mas não é só isso. Discipulado é mais do que isso. Discipulado é relacionamento diário, pessoal com o discípulo, com o aprendiz. Amém? Vocês entenderam? Sim ou não? Vamos avançar então, que tem muita coisa bacana para a gente ver aí. Será que você tem tido
um coração de aprendiz, um coração de discípulo? Você é tratável? Você é ensinável? Perguntas, né? Perguntas que nos fazem considerar a nossa condição dos últimos dias. Será que você está disposto a aprender com outra pessoa, com outro irmão? Que não seja diretamente assim um dos pastores da igreja, vamos dizer assim? Será que você está disposto a ter um discipulador? Você tem esse coração ensinável? Você tem esse coração tratável, né? Você quer realmente aprender? Nós precisamos abrir o coração para isso. Amém, gente? Amém? Ô povo de Deus, acorda. Amém? Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Tem aqueles que pensam que já cheguei onde eu queria. E de forma inconsistente você já não obedece mais. Não é tão submisso mais. Não honra. Não se esforça para conquistar mais. Tem ou não tem aqueles que já acham que sabe tudo? Que já chegou no topo, né? Que já tem sobre ele o suprassumo da revelação da palavra de Deus, que já se formou em divindade, ele é doutor em divindade, né? Uma pessoa assim que acha que já sabe tudo, que acha que não pode aprender com mais pessoa nenhuma, irmãos, essa tal pessoa, ele não vai poder cumprir o projeto de Deus, amém? Então nós precisamos ter um coração ensinado, nós precisamos ter um coração despojado, né? Para aprender. E quando você ouve algo que você sabe que está de acordo e em linha com a palavra de Deus, você deve se dobrar, você deve se submeter. Amém, gente? Amém. Passa para a próxima, Risa, por favor. Ser discípulo de quem quer que seja, não será fácil, sempre vai exigir renúncia, morte, sacrifício, esforço. Quem não gostaria de ser 12 de Jesus? Você acha que foi fácil para os 12 serem 12 da equipe de Jesus? Então é algo que nós queremos alertar você nessa noite, para que você não pense também que discipulado é euforia, né? É algo assim que vai te trazer só prazer. Não. Discipulado verdadeiro, irmãos, ele envolve tudo isso que está escrito aí. Discipulado verdadeiro envolve esforço. Discipulado verdadeiro envolve renúncia. Discipulado verdadeiro, real, ele só é feito debaixo do caminho da cruz. Amém? Você tem que querer mesmo. Você tem que desejar mesmo. Envolver em todo esse processo de discipulado. É um caminho de renúncia. Observe a vida dos 12. Dos 12 que Jesus escolheu. Eram aqueles que seguiam Jesus mais de perto, eram 70, tá? Mas eles andavam com Jesus aonde quer que Jesus ia. De repente Jesus, num dia depois que ele passou a noite em oração, ele escolhe 12 para a sua equipe, para andar com ele. Ele escolheu 12 para estarem com ele. Você acha que essas pessoas não tinham família? Sim ou não? Tinha. Por exemplo, Pedro, nós vemos que Pedro, Jesus curou a sogra dele, foi ou não foi? Por isso que ele negou Jesus mais tarde, né? Foi curar logo a sogra, né? A sogra sofre, né? Brincadeirinha. Mas preste atenção, meu querido, todos eles tinham família. Pedro tinha sua esposa, porque ele tinha uma sogra, então ele tinha que ter uma esposa, não é? Ele tinha um lar, uma família, uma casa, que ele voltava para ela eventualmente. Olha só. Um dia, um discípulo do Senhor perguntou para ele assim, ó: mestre, e nós que deixamos tudo para te seguir? Eles deixaram o quê, irmãos? Tudo. Eles deixaram tudo, quer dizer, a renúncia deles foi num patamar alto, elevado, para que eles pudessem então estar envolvidos ali naquele discipulado, que na verdade era um discipulado ímpar, né? Mas era um envolvimento de discipulado profundo. É lógico que no nosso meio, o nosso discipulado, né, não vai
ter tanta renúncia assim como eles tiveram. Mas como não foi fácil para eles, também não vai ser fácil para nós. Porque um envolvimento com o discipulado não é fácil. Não é fácil, irmãos. Tem que ter realmente renúncia. Nós temos que lutar, nós vamos ter que lutar para estar junto mesmo. Né? Os irmãos vão ter que lutar para acompanhar o seu discípulo, para estar junto dele, para servir a ele, para ajudar ele na obra. E assim você também vai ter os seus discípulos, você também vai ter pessoas caminhando contigo. Então nós precisamos mostrar para você nessa noite que o discipulado ele não é fácil. Ele vai envolver o caminho da cruz, o caminho da renúncia, o caminho do despojamento. Amém, gente? Mas é um caminho de grande bênção para a igreja. Amém? É um caminho que vai trazer grande vitória para nós. Ser discípulo não é fácil, mas esta é a chamada para todos nós. Por isso precisamos nos revestir da humildade de Cristo. Ser líder também não é fácil, mas só será bem-sucedido na liderança, se formos bem-sucedidos como discípulos. Amém? Isso é importante você entender. Olha aqui para mim, meu querido. Presta atenção no que eu vou falar para você nessa noite. Você só pode discipular pessoas com eficiência se você for discípulo. Amém? Você não pode discipular outras pessoas se você não for discípulo. Você precisa ser discípulo de alguém, para que você também possa discipular outros. Então você tem que ser discípulo de alguém. Amém? Você só pode levar transformação para outras pessoas, para outras vidas, se você já foi transformado, ou se você está num processo de transformação. Ninguém pode fazer uma coisa ou exigir algo de outro se ele mesmo não cumpriu isso na sua própria vida. Entenderam? É um princípio básico que nós precisamos acordar para isso. Agora, como que nós queremos ser líderes se nós não somos liderados? Né? É ou não é? E você só vai ter um ministério vitorioso, abençoado, todo o sucesso do seu ministério, da sua obra que você for realizar, vai depender da sua condição de discípulo, de liderado também. Amém? Vamos prosseguir, tem muita coisa interessante aí. Próximo, Risa, por gentileza. Quando o discípulo está pronto, quando termina o nosso discipulado, o discipulado só vai terminar quando morrermos ou quando Jesus voltar. Amém? Então o discipulado nessa era, ele não termina nunca. Por que isso acontece, irmãos? Irmãos, porque até o último dia, o último fôlego de vida que nós tivermos, nós vamos estar aprendendo mais de Deus. É ou não é? E quanto mais nós aprendemos de Deus, mais nós podemos ensinar outras pessoas. Obrigado, filhão. E nós só vamos poder ensinar outras pessoas se nós aprendemos. Então ninguém no aspecto assim de, olha a questão de Paulo, por exemplo. Paulo, ele já estava chegando já ao final da sua vida, ao final da carreira. Um homem que foi até o terceiro céu, e ouviu coisas inefáveis que aos homens não é lícito falar, né? Mas quando ele chega no final da vida dele, quando ele já sabia que ele ia ser degolado, porque Paulo ele foi degolado, né? Em Roma, perdeu a cabeça por causa do evangelho de Cristo Jesus, mas já no final da sua vida ele disse algo muito interessante, meus queridos. Ele disse o seguinte, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, prossigo para o alvo. Ele fala no versículo, ele fala sobre as insondáveis riquezas de Cristo. Então, quanto mais a gente pensa que sabe alguma coisa, aí o Senhor quebranta o nosso coração, e a gente olha para dentro de nós, e vê que a gente ainda não aprendeu nada. Então, o discipulado, na verdade, ele vai durar a vida inteira.
ele vai durar até a volta do Senhor. Então esteja claro disso. Esteja claro de que o discipulado não é fácil. O discipulado envolve renúncia, mas quanto mais renúncia nós tivermos na nossa vida cristã, quanto mais nós negarmos a nós mesmos, mais nós vamos crescer em vida, mais nós vamos avançar em Deus, mais nós vamos crescer no amor de Deus, mais nós vamos ser bênção para outras pessoas. Amém? Amém? Você quer isso? Ou não? Só algumas pessoas querem, né? Que pena. Vamos prosseguir. Agora vamos ver o alvo do discipulado. Preste atenção nisso aí, meus irmãos. Preste atenção. O caráter de Cristo é o que todo discípulo tem que ter. Então nós vimos aqui em Mateus, no capítulo 28, que o alvo do discipulado diz assim, ó: ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações, batizando-as, tal. E o verso 20 diz assim, ó: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Amém? Ensinar cada discípulo, cada pessoa, cada membro do corpo de Cristo a respeito da palavra de Deus, para que todos nós venhamos ter o caráter de Cristo trabalhado em nós. Agora eu tenho que conferir, porque eu não confio mais no você, não. Ela levantou a plaquinha ali para mim. Não, tem muito tempo, nós vamos até 9h30, meu querido. Tá? No máximo, tá, irmãos? Até 9h30 a gente acaba, tá? Amém? Tem célula aí que vai até 9h30 também, então nós estamos aí no processo. Glória a Deus. Veja só, o caráter de Cristo é o que todo discípulo tem que ter. E como é que as pessoas vão ter o caráter de Cristo? É quando nós começarmos a ensinar a palavra de Deus para cada pessoa, para cada discípulo na vida da igreja. Amém, gente? E veja só, esse é o alvo de Deus para mim. Caráter não é carisma ou capacidade intelectual. Caráter, meu querido, é transformação da nossa alma. Amém? Vamos desenvolver mais isso aí. Preste atenção aqui, ó. Alguns discípulos conhecem muito bem as etapas da visão. Quantas são as pessoas que não já sabem tudo sobre a igreja em célula? Tem vários tipos de visão aí, MDA, M12, uma série de coisas, né? Sabe muito sobre igreja. Para eles já são totalmente capazes para serem pastores de uma igreja, para serem discípulos de uma célula. Mas preste atenção, meu irmão, conhece tudo sobre a visão. O problema é que não vemos impresso neles os valores do discipulado de Cristo. Exemplo, faltam cultos por motivos banais, não atendem às convocações, não são fiéis nos tributos e uma série de outras coisas. Existe, meu querido irmão, muita gente que sabe tudo sobre igreja, mas são pessoas que não têm um caráter adequado. Que o caráter de Cristo, um caráter de uma pessoa fiel, um caráter de uma pessoa sincera e honesta, ainda não foram trabalhados neles. Por isso que eles precisam de um discipulado, para que o seu caráter seja transformado. Amém? Amém, gente? Quantos aqui conhecem crente que pede dinheiro emprestado e não paga? Você conhece, irmão? Você conhece? Sério? Não existe crente assim. Não, eu me recuso a acreditar que existe pessoas assim, né? Pessoas que enganam os outros, pastores que enganam, passam a perna nos outros, enfim, né? Irmão, eu tive um pastor uma época, que eu só dei conta de ficar debaixo do pastorado dele 1 ano. Porque era difícil, irmão. Era muito complicado, o cara queria tirar vantagem em tudo. Ele queria tirar vantagem em todas as coisas. Parece que o que ele poderia fazer para tirar vantagem do outro, para passar a perna no outro, era bom para ele, né? Entendeu? Ganhar vantagem em tudo. Irmão, isso não existe aqui no nosso meio não, né? Existe não, né? Diga glória a Deus então. Amém? Então, o caráter de Cristo precisa ser trabalhado em nós, nos mínimos detalhes, em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas das nossas vidas, meu querido. O caráter de Cristo precisa ser trabalhado em nós.
E o único caminho para que isso aconteça é por meio de um discipulado sério e forte na vida da igreja. Amém? Para ser discípulo, eu preciso ser comprometido com Deus e com o meu líder. Como discípulo, sou chamado a assumir compromissos com o reino de Deus e a honrar o líder que Deus colocou sobre a minha vida. Uma das grandes dificuldades para o avanço da obra de Deus, sabe o que é, irmãos? É falta de comprometimento. Um dia o Spurgeon, perguntaram para ele Spurgeon foi um grande pregador, do século XVIII, né, na Inglaterra. Perguntaram para ele assim, qual que é a maior dificuldade da obra? Você sabe o que foi que ele respondeu, irmão? A maior dificuldade da obra são os obreiros. Amém? Você concorda? Eu concordo com ele. Amém? Por quê? Porque falta comprometimento. Eu já dei uma ilustração algumas vezes sobre a diferença de comprometimento com participação, né? Eu falei sobre a ilustração do café da manhã. Tem muita gente nova aí de lá para cá que não ouviram isso ainda, né? Segundo os nutricionistas, né? Um café da manhã adequado, ele tem que ter 3 elementos, para que a pessoa possa ficar bem nutrida, né? E trabalhar com toda disposição no período da manhã. Eu queria que os irmãos não ficassem conversando, tá? Com o seu companheiro. Estão ouvindo? Os irmãos que não ficassem conversando, por favor. Tá? Senão eu vou pedir para trocar de lugar os amiguinhos. Amém? O café da manhã ele precisa ter 3 ingredientes, então, segundo os nutricionistas, né? Eu não sou nutricionista, então eu não sei se é verdade, mas deve ser. O leite, o bacon e o ovo. São 3 elementos essenciais para um excelente café da manhã. Talvez você não tenha esses ingredientes todos os dias, né? De manhã. Mas dizem que é esses os ingredientes que vai te suprir para você trabalhar bem. Aí suponha que uma pessoa esteja numa fazenda e ela tem esses 3 elementos na sua mesa. Ela tem o leite, ela tem o bacon e tem o ovo. Aí ela pode olhar da janela da sua casa, olhar lá para o quintal da sua fazenda, e ela pode olhar para o leite em cima da mesa, olhar para o curral e ver a vaca, né? Ela vai olhar para a vaca e dizer, poxa, a vaca participou desse café da manhã dando leite. Ela vai olhar para o ovo, olha para o quintal, vê a galinha ciscando, andando de um lado para o outro, né? Ela vai olhar para a galinha e dizer, poxa, a galinha participou desse café da manhã dando ovo, não é? Mas quando ela olha para o bacon em cima da mesa, ela olha para o quintal, ela não vai ver o porco. Por quê? Porque o porco, ele não participou daquele banquete ali, com o seu couro, vamos dizer assim, né? Mas ele se comprometeu. Foi um comprometimento de vida. Ele estava totalmente comprometido. Amém, gente? E o discipulado fala disso, de comprometimento, irmãos. Comprometimento com Deus, comprometimento com o reino de Deus, comprometimento com o seu pastor, comprometimento com o seu líder de célula, comprometimento com o seu discipulador. Comprometimento. Quando todos nós estivermos totalmente comprometidos, meus queridos irmãos, o testemunho da nossa igreja será outro. O testemunho, né? A força, o impacto das nossas reuniões serão outros, totalmente diferentes. Passa para frente, Risa, por favor. Compromissos precisam ser declarados, mas não apenas declarados, mas também cumpridos. Não há um discípulo 007, agente secreto, ninguém sabe quem ele é. Não posso ser um discípulo distante, mas que está perto, pronto para ajudar e servir, que anda lado a lado. Amém, gente? E isso é ser discípulo, meu querido. Amém? Comprometido. Jesus não quer membro de igreja, gente. Você lembra do videozinho que nós passamos no início? Amém? Jesus não quer membro.
A obra que Deus quer fazer no nosso meio é uma obra de discipulado, é uma obra de comprometimento, é uma obra de entrega pelo reino de Deus, pela causa do Senhor, a causa do bom mestre. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Isso precisa ganhar o nosso coração, gente. Amém? Isso precisa ganhar o seu coração. Nós vamos estar tratando nós vamos terminar esse período de trabalho aqui nas quartas-feiras, sabendo como discipular. Diga amém. Mas eu quero que você diga um amém mais forte agora. Nós vamos sair daqui não apenas sabendo discipular, mas também sabendo ser discípulo. Amém? Aleluia. Passa, Risa, por favor. Terceiro, nós precisamos entender que o nosso discipulado é de aliança. Se não há aliança, não há força. Se não há aliança, não há impacto. Amém? E o nosso Deus que nós servimos, eu queria que você ganhasse isso nessa noite. O Deus que nós servimos é um Deus de aliança. Toda obra que Deus quis fazer, Ele fez por meio de aliança. Antes que Deus fizesse qualquer coisa, Ele fazia uma aliança com o homem. Quando Deus quis então levar a cabo, todo o seu projeto, toda a sua obra, de dar fim à humanidade antediluviana, Ele fez uma aliança com Noé. Depois Ele fez uma aliança com toda a humanidade. Deus, Ele é um Deus de aliança. Quando Ele quis então levantar uma descendência piedosa, que por meio dessa descendência, seriam abençoadas todas as famílias da terra, Ele fez uma aliança com um homem chamado Abraão. Quando esse povo de Israel ficou escravo no Egito, quando Deus foi libertar esse povo, para introduzir eles na terra de Canaã, Deus fez uma aliança com Moisés. Deus nunca trabalhou sem aliança. E para Deus trabalhar e liberar o seu poder e a sua graça no nosso meio, nós precisamos também ser pessoas de aliança. Amém? Aliança genuína. Sabe o que é uma aliança, irmão? Aliança é um comprometimento inquebrável. Precisamos nos aliançar. Hoje existe muito pouca gente aliançada com o ministério, com o pastor, com a igreja, Tem muita pouca gente aliançada de verdade. Por qualquer coisa, se afasta da igreja. Por coisas pequenas, abandonam a comunhão, abandonam o discipulado, abandonam a obra, abandonam o ministério. E isso mostra que essas pessoas não estavam e nunca foram aliançadas. Amém, gente? E Gálatas 3,15 fala que uma vez uma aliança é ratificada, ela não pode ser quebrada, mesmo entre os homens, Sua aliança é quebrável, meu querido? Nem tudo que tem na aliança nós vamos gostar ou vamos concordar, mas a aliança que fizemos no Senhor precisa permanecer. Numa aliança nem tudo nós vamos concordar. É possível que os irmãos discordem de tantas coisas na obra, no ministério. Mas uma coisa você precisa entender, que você precisa se aliançar de verdade. Amém? Se aliançar para um vínculo de discipulado. Porque esse é o desejo de Deus. Não adianta a gente estabelecer aqui na nossa igreja um projeto de discipulado sem aliança. Não vai funcionar. Sabe por quê, irmãos? Porque eu preciso ter liberdade para tratar o meu discípulo. Observe, é lógico que o tratamento que eu vou ter com os meus discípulos, que você vai ter com os seus discípulos, é um tratamento em amor. Amém? Tem que ser em amor. As nossas repreensões serão em amor. Os discípulos, eles estavam tão aliançados com Cristo, os 12, que mesmo o Senhor sendo duro de uma forma tão dura com eles, eles ainda se mantiveram fiéis ao Senhor. Pedro é um exemplo disso. Ele era um cara com a natureza terrível,
Ele era um cara estupim curto, que não aceitava muita coisa, que alguém falasse muita coisa para ele. Mas um dia o Senhor virou e falou para ele assim, ó: arreda-te, Satanás. A pessoa, se o seu discipulador fala isso para você, embora a gente não faça isso, né? Mas nós vamos ter que tratar os nossos discípulos. Aqui e ali nós vamos ter que ajustar as coisas. E como que vai ficar esse comprometimento? Como que vai ficar essa aliança? Será que nós vamos espirrar, exasperar, né? Com qualquer coisa, com qualquer palavra que vão nos falar, com qualquer coisa que vão nos dizer? Amém? Vocês estão aliançados, irmãos. Não é um relacionamento de interesses ou conveniências humanas e carnais. Mais do que ser muito frutífero e ungido, eu preciso ser discípulo que mostra firme aliança. Irmãos, para Deus, vale muito pouco um camarada cheio de dom, cheio de unção, que tem habilidades, que tem dons, é capaz, tem muita capacidade, mas é muito pouco para Deus, ou Deus não considera tanto uma pessoa assim, que tem até as suas capacidades, que tem até dons espirituais, mas que não está aliançado. Discipulado é aliança, gente. Amém? Discipulado é comprometimento. Por mais que as coisas não andem do jeito que você quer, mas se você está aliançado, você vai ter um caminho de vitória. Deus vai abençoar os aliançados, aqueles que estão em aliança com Deus, em aliança com a igreja, em aliança com o ministério, em aliança com a obra. Amém? Princípios. Vivemos num tempo difícil, pois muitas pessoas estão buscando um evangelho de modismos, evangelho sem comprometimento com Deus, pastor e a igreja. Mas o reino de Deus continua sendo um reino de aliança, santidade, comprometimento e discipulado. O reino de Deus continua sendo um reino de aliança. No reino de Deus, nenhum relacionamento é sem aliança. A bênção, irmãos, quando estamos aliançados. A bênção sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Você quer ver essa igreja experimentar de verdade um crescimento explosivo? Amém? Nós não precisamos de muita gente, não. Nós só precisamos de vocês que estão aqui. Só vocês. Se aliançarem de maneira verdadeira. Fazer uma aliança. Não vou falar de verdadeira não, porque a aliança já fala por si só. Faça aliança com a sua igreja. Faça uma aliança com o seu pastor, com o seu ministério. Faça uma aliança de discipulados. Mas de coração mesmo. Para você ser um discípulo. Para você ser alguém que está debaixo de disciplina. Você ser alguém que está debaixo de cuidado. Você ser alguém dependente uns dos outros. Nós dependemos uns dos outros. Faça uma aliança, irmão. E você vai ver como que a bênção de Deus se derramará sobre nós aqui. Amém? Glória a Deus. Para o diabo, a aliança não é importante. A aliança não é bom. Ele foi infiel no seu relacionamento com o seu líder, Deus. Ele trabalha para quebrar as alianças. E isso não é da noite para o dia, é processual. Quando eu me deparei com esse tópico aqui, irmão, de cara eu fiquei pensando comigo, como foi a quebra de aliança de Lúcifer, quando ele ainda era apenas um discípulo. Quando ele estava lá no céu, no jardim de Deus, rodeado das pedras afogueadas, né? Que a Bíblia fala que é assim que ele estava. De cara eu pensei nele, nessa condição dele lá.
e na rebelião que ele provocou contra a autoridade máxima de Deus. Ele quis ser independente, ele quis estar acima de Deus, ele não quis mais ser submisso, ele não quis mais estar debaixo de discipulado. E não somente isso, mas na sua rebelião, ele levou muitos após si, né? Após ele mesmo, né? Eu imagino o poder de sedução dele, porque a palavra de Deus diz que ele seduziu para um ambiente de rebelião. Nós estamos estudando aqui no CTL, no curso, que a rebelião ela é contagiosa, né? Ela é contagiosa. De repente um camarada descontente igual o diabo estava extremamente descontente. Descontente com Deus, descontente com a autoridade do céu, com o governo do céu. Aí de repente, meu querido, ele ficou descontente e passou a falar esse descontentamento para outros anjos, né? E como a rebelião é contagiosa, ele foi falando desse descontentamento para outros, e resultado, ele acabou enganando e levando 1/3 dos anjos do céu na sua rebelião. Isso não é sério, irmão? Hã? É ou não é? Acorda, irmão, é ou não é? Isso é muito sério. Eu ouvi uma ilustração essa semana que eu achei ela engraçada demais. Diz que um camarada, ele viu um outro que queria se suicidar, né? Ia pular de um local, não me lembro bem como que era a ilustração. Ele ia pular, aí ele grita para o camarada e fala para ele assim: rapaz, não faz isso não. Aí o rapaz que ia se suicidar grita para ele e fala: você não sabe como é que está a minha vida não presta. Aí ele falou: não, eu não sei, tudo bem, mas conta para mim, querendo ganhar tempo, né? Para convencer ele a não se matar, a não se suicidar. Aí eu vou chegar perto aí, você conta para mim sua vida. Então tá bom, vem cá, eu vou contar minha vida para você. Aí meu irmão, ele começou a despejar, né? Ficou 1 hora, ficou 2 horas contando os problemas, as dificuldades, as crises, as decepções, a luta que ele estava passando, né? Foi 3 horas em que ele ficou ali contando, só coisa ruim. Resultado, os dois pularam. Entendeu? O descontentamento é contagioso, irmão. Quando você está perto de uma pessoa que não tem aliança e que está descontente, esse descontentamento vai te contaminar. Foi isso que aconteceu com Lúcifer lá no céu. Ele estava descontente com a autoridade. E ele quis quebrar a aliança dele, que ele tinha com o Senhor, com Deus. Como Deus é um Deus de aliança, ele tem aliança com todas as suas criaturas. Mas ele conseguiu então contaminar 1/3 parte dos anjos do céu. Deixa eu dizer uma coisa séria para você aqui, hoje, nessa noite. Preste atenção para a sua saúde espiritual e para o sucesso do seu ministério. Não fique perto de pessoas descontentes e insubmissas. Afasta-te dos tais. É o que a palavra de Deus ordena. Amém? Porque senão, meu irmão, você vai ser contaminado. E a sua aliança pode ser quebrada a qualquer momento. Amém? Aleluia. Então, ele foi infiel no seu relacionamento com o seu líder, Deus. Ele trabalha para quebrar as alianças. Isso não é da noite para o dia, é processual. Mas somos chamados a viver em aliança. A própria cruz fala da nossa aliança com Deus e com os homens. Quando tomamos a ceia do Senhor, renovamos a nossa aliança com Deus e com os irmãos da nossa igreja. Amém? Devemos ser pessoas de aliança. Devemos ser pessoas que cumprem a aliança. Deus nos chama para sermos discípulos, irmãos. Amém? Faltam 5 minutos então para terminar o meu tempo. Eu queria passar o vídeo de novo, antes da gente orar nessa noite. Amém? Vamos ver o vídeo de novo. Discípulos. A reprodução faz parte da vida. Desde cedo aprendemos a multiplicar.
Em família, vemos os efeitos da multiplicação. Nos negócios, com dedicação e trabalho, também é possível multiplicar. Multiplicar é transformar o mais em muito mais. Cristo, quando esteve aqui, multiplicou pães e peixes, e mais do que isso. Ele multiplicou discípulos. No início eram 12, a esses 12, logo se juntaram 70, 120, 500, 3.000 e mais, muito mais. A ordem dele é a mesma hoje. Vá, ensine, batize e faça discípulos, e eles farão outros. Discípulos que se multiplicam formam uma igreja saudável. Afinal, queremos uma igreja cheia de membros ou de discípulos? Queremos a porta dos fundos aberta ou fechada? O membro espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O membro apoia-se no pastor. O discípulo ajuda o pastor. O membro luta para crescer. O discípulo para reproduzir-se. O membro espera uma visita. O discípulo é um visitador. O membro quer ir para o céu. O discípulo quer ir e levar pessoas para o céu. Discípulos oram, se relacionam e cumprem a missão com novos discípulos. Tudo isso porque discípulos não apenas somam, discípulos multiplicam. Foi assim que ele fez, e é assim que ele quer que façamos.